você já viu aqui no nosso telão que a gente volta falando da guerra no Oriente Médio, depois de um fim de semana de paralisação das negociações, ameaça para cá, ameaça para lá, ameaça inclusive de fechamento novamente do Estreito de Hormuz. Agora os Estados Unidos estão dizendo, olha, avançamos nas negociações e mais. O presidente Donald Trump disse também que o Irã vai permitir a entrada de inspetores nucleares no país. Mas o regime iraniano está negando, dizendo que não fez novos compromissos. Esse é um ponto chave dessa negociação, uma das grandes preocupações que, inclusive, parecia faltar naqueles pontos do acordo daqueles pontos que foram relatados, né, que foram divulgados na semana passada. Vamos para Washington com a nossa Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite, bem-vinda aqui ao Hora H. Parou, avançou, parou e avançou de novo? É assim que estamos agora, minha querida? Pois é, Thaís, aparentemente sim, mas pode parar de novo porque as declarações contraditórias continuam, Thaís. Os Estados Unidos afirmam, então, que o Irã permitiu sim, ou vai permitir, que agentes da Agência Internacional de Energia Atômica entrem no país para inspecionar instalações nucleares. O objetivo é garantir que o Irã não está desrespeitando termos dos acordos e desenvolvendo, enriquecendo urânio no nível suficiente para desenvolver uma arma nuclear. Agora, o que o Irã disse é que não há nenhum novo compromisso em relação a isso, que já há uma cooperação com a Agência de Energia Atômica, mas que não há nenhum tipo de novo compromisso, ao contrário do que diz os Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, foi às redes sociais para dizer que todos os envolvidos estão cientes de que os agentes vão sim entrar no Irã. Ele disse que o Irã fez isso para garantir uma honestidade nuclear no futuro. Foi esse o termo usado por Donald Trump. Agora, a primeira questão, se de fato o Irã concordou com isso, vai facilitar o acesso desses agentes ou não? E o segundo ponto é que mesmo que o Irã concorde que essas inspeções aconteçam, tudo isso lembra muito um cenário que já existia lá atrás, quando Barack Obama assinou o acordo nuclear com o Irã, e que previa exatamente isso, previa essas inspeções e previa a retirada de sanções impostas contra o Irã, porque essa retirada começou a valer hoje também, Thaís. Os iranianos podem agora, por um prazo de pelo menos 60 dias, ou seja, enquanto durarem essas discussões previstas no memorando de entendimento, os iranianos podem produzir, entregar, vender petróleo. Então, uma retirada das sanções, o Departamento do Tesouro anunciou essa retirada e isso prevendo, então, a entrada desses agentes e essas inspeções. Algo que, como eu disse, já acontecia naquele antigo acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã, do qual Donald Trump tirou os Estados Unidos, criticando muito esse acordo. Então, a pergunta que fica aqui é: o que exatamente os Estados Unidos conseguiram com essas negociações depois dessa guerra? Mas tem um ponto importante, que é a gente lembrar que aquele acordo era um acordo final, um acordo que levou quase 2 anos para ser negociado, e o que a gente tem agora é uma espécie de acordo provisório, esse memorando de entendimento, prevendo essas discussões por pelo menos 2 meses, discussões que podem se prolongar para aí sim chegar a um acordo final. Então, preciso ter muito cuidado quando a gente compara essas duas coisas. Apesar disso, há sim os questionamentos sobre se o Irã vai permitir essas inspeções na prática e se as negociações vão andar para além disso, para além de uma situação que já existia no acordo nuclear do passado. Thaís. Obrigada, Mariana. De qualquer forma, continua o movimento de alívio dos mercados, pelo menos isso. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Obrigada, Mariana.